esse instituto? Bem, o que acontece, né? Quando alguém deixa de exercer essa posse, exercer essa função social da propriedade, ou dar um sentido para aquela propriedade, logo, aquele sujeito, aquela pessoa, ela corre o risco de perder aquilo que ela tem. Logo, aquele que vai exercer essa posse, que vai dar essa função, vai ter aquele requisito, né, que é o coração do procedimento de uso capião. Dentro das modalidades de uso capião existentes, que a gente está falando assim, as modalidades especiais, né, que é aquela especial urbana, especial rural, com algumas limitações em relação ao tamanho e a tempo, e aquela modalidade ordinário e extraordinário, que tem o tempo mais alongado e que exigem mais provas no sentido de apresentar que de verdade existia uma relação jurídica entre aquelas pessoas, eu estou falando de forma bem genérica, nós estamos diante de assim, pressupostos que vão autorizar aquele sujeito que exerceu aquela posse qualificada, ou seja, com aquela intenção de ser aquele proprietário, ou seja, ele exerce por determinado período a posse sobre aquele imóvel, ele está sobre o bem, ele desenvolve naquele bem atividades, ele dá uma função de moradia, ele dá uma função econômica, alugando, arrendando, ou cultivando coisas, ou criando animais, ou seja, ele está dando um caráter para aquela propriedade que vai autorizá-lo, dentro daquele período que a lei exige, a poder requerer a propriedade. A gente está falando aqui de 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos, dentro de uma forma muito genérica, dentro das modalidades. Acho que, não sei se explico assim, mas acho que a função social da propriedade, ela deve ser explanada de uma forma bem mais profunda e abordada com muito mais rigor, porque ela, no meu entendimento, é o coração do procedimento de uso capião. Sim. Bom, nós sabemos agora que nos ouvem aqui estudantes, profissionais do direito também, pessoas leigas, né, que se identificam no polo de uso capiente e outras que temem até perder a propriedade de um bem, né, dado o esbulho possessório que eventualmente já sofreram, né. Do ponto de vista de quem não deseja ter o sabor de passar pelo polo ativo de uma ação reivindicatória, quais são as precauções que o proprietário pode tomar quanto ao uso que faz do bem urbano, rural, familiar, e quais os prejuízos que ele pode ter com uma possível demora em agir? Então, olha só que interessante, né? Essa pergunta que você está colocando, assim, de uma forma muito profunda, né? Num posicionamento muito profundo. Quem não quer passar por uma ação reivindicatória, né, tem que realmente se comportar como se proprietário fosse daquela propriedade. Não, mas ele tem a propriedade, ele usa o imóvel, ele tem, mas ele não vai todo o tempo lá. Ele é uma pessoa que tem aquela fazenda, aquela pequena chácara, aquele terreno, mas é uma pessoa que se afastou daquele imóvel, assim, que deixou o mato crescer, ele deixou a casa fechada, o pessoal entrou para usar droga na casa, ele não está pagando os impostos, ou seja, ele está tendo várias atitudes que estão culminando possivelmente numa situação onde ele vai perder a propriedade. A gente está falando assim, deixa eu só fazer um parêntese, eu não sou uma pessoa que levanta bandeiras, tá, para pessoas invadirem imóveis. Eu tenho que dizer isso sempre, porque quando eu falo, eu tenho um canal lá também, no meu Spotify, onde eu conversei várias vezes sobre isso, é assim, aquele sujeito que tem a propriedade, ele deve cuidar da sua propriedade. E aquele que não cuida da sua propriedade, ele corre o risco de ter a propriedade, de perder a propriedade, e uma das formas que ele pode perder é através da uso capião. Se o sujeito
eu vou abrir o leque um pouco mais, assim, uma ação reivindicatória, uma ação possessória, uma ação para requerer a posse, ou requerer a propriedade, porque se a pessoa ela não tem a legítima propriedade, que é a matrícula do imóvel no seu nome, ela possivelmente vai ter que se socorrer de uma possessória, porque ela tem a posse, logo ela vai ter que se socorrer de medidas acautelatórias para poder se reintegrar na posse. Então, assim, por que ela está fazendo isso? Porque ela deixou a porteira aberta em algum momento e ela tomou atitudes que a levaram a fazer isso. Ela precisa tomar consciência que ela tem que agir como proprietária. Então, assim, pagar o IPTU não é o único requisito. É como diz aquele ditado, né? Quem não dá assistência, abre concorrência, né? É bem isso que acontece. Exatamente. Assim, já é muito popular, né, a visão de que a justiça brasileira é morosa. É comum que a gente escute umas histórias aí de pessoas que até morrem antes de ter resposta aos pedidos judiciais. Então, é importante a gente esclarecer para quem nos escuta quais são as diferenças, né, as vantagens e desvantagens entre a usucapião extrajudicial e a usucapião judicial. De repente, dando até uma ideia, olha, tem uma diferença de prazo aqui, tem uma diferença de custo aqui, e para a gente até mostrar o que é mais vantajoso nessas duas situações ou o que é cabível, né? Então, quando a gente está falando... Agora a gente abriu um outro leque, que é uma outra... A gente falou até agora de uma forma de aquisição da propriedade que se percorre um período de tempo estabelecido pela lei com características agrupadas a esse período concomitantemente, né? Você tem que exercer a posse, você tem que usar aquela propriedade, tem que ter o domínio daquela propriedade no sentido de usá-la e deve percorrer esse período para poder, dentre as modalidades de usucapião, requerer a usucapião. Agora, o que nós estamos falando aqui é de requerer a usucapião. Como que eu posso requerer a usucapião? Eu posso requerer a usucapião de forma judicial, fazendo todo o procedimento, reunindo a documentação, apresentando aquele sujeito com aquelas características e com aquele tempo percorrido, tudo dentro de um processo, e judicializar isso, ou eu posso fazer a mesma engenharia mental para criar essa espinha dorsal do ponto de vista processual, vamos dizer assim, e nos mesmos moldes distribuí-la dentro do cartório de registro de imóveis, né? Aonde é aquele competente por aquela circunscrição daquele imóvel. Logo, a gente está na frente de usucapião extrajudicial, ou seja, ele está fora, né? Ele tá fora da justiça, ele não vai tramitar dentro do judiciário. O que pode acontecer? Nós podemos dizer que é uma escolha optativa do sujeito que vai buscar essa tramitação, ele pode escolher a via judicial ou a via extrajudicial, ele tem um tempo significativamente menor, tramitando extrajudicialmente do que judicialmente, obviamente, por quê? Porque extrajudicialmente, eu comentava ainda hoje com uma outra colega, extrajudicialmente você tem a oportunidade de bater a porta do registro e conversar com o conferente, conversar com o registrador, ver o posicionamento dele acerca de determinado item de uma nota devolutiva, que se assemelha a um despacho judicial. E você tem a chance de resolver isso de forma muito mais célere, muito mais rápida, porque você vai resolver este problema ou aquele item diretamente com o pessoal do cartório. No judiciário, você vai ter uma dificuldade, porque a gente sabe o judiciário está cheio de processos e pior, né? Com, infelizmente, profissionais assim que vêm de uma cultura de judicialização muito morosa, muito trabalhosa, cheia de jurisdiquês, aonde complicam em exagero questões que podem ser resolvidas de pronto, né? Então, assim, também tem isso, né? Eu não vou jogar a culpa aqui só no judiciário, eu julgo aqui, por experiência própria, pelo que eu já avaliei processos, que
infelizmente, a gente tem, assim, pessoas despreparadas para fazer isso, né? Então, Isso me fez até lembrar de uma curiosidade aqui, né? O IBGE, em 2021, divulgou uma estatística que dizia que pelo menos metade dos domicílios, né, urbanos no Brasil careciam de regularização, documental. Então, isso, para nós, né, isso significaria pelo menos 36 milhões de domicílios. Tá? É muita coisa. Então, eu estou pensando aqui, esse processo extrajudicial, ele requer a participação, naturalmente, de um advogado. Né? A parte não Totalmente. consegue fazer isso sozinha. Então, Não. a primeira providência que eu, enquanto profissional de direito, que o advogado precisa tomar, quando procurado por um cliente que tem o interesse de buscar a via extrajudicial para fazer essa regularização, né? E aqui eu tô pensando nisso, né? Olha, existe gente que já conhece o caminho, né? Você é uma dessas pessoas, mas aquele profissional que está buscando essa área, qual deve ser aí o caminho dele para poder encontrar as respostas que o cliente precisa nessa situação? Bom, a primeira coisa, assim, ó, os procedimentos de regularização imobiliária no Brasil, eles são imensos, são diversos, e tem um leque de opção, um leque de trabalho inimaginável, fantástico, para qualquer profissional poder atuar, mesmo não tendo a formação do direito. Essa é a primeira situação. Segunda situação, em nenhum momento nós vamos deixar a presença do advogado em segundo plano. Existem algumas tarefas, algumas situações que são privativas do advogado para atuação, mas o procedimento não está limitado à execução, à criação, à elaboração de um profissional da área do direito. Pessoas que não têm conhecimento jurídico podem adquiri-lo, podem entender, podem compreender como se desenrola um procedimento de uso campeão extrajudicial e, por consequência do conhecimento e da busca dessa informação, podem travar, podem deflagrar esse procedimento para começar a fazer. Não vão dispensar o advogado jamais, mas podem, sim, com certeza, trabalhar como auxiliares neste processo. E a primeira coisa que o profissional tem que fazer é se apoderar do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos e o provimento 65 de 2017 do CNJ. São posicionamentos legais que ele precisa adotar, seja quem for, se é o despachante que vai trabalhar na ponta, se é o agrimensor, se é o advogado, se é o registrado, tem que ter isso na ponta da linha. Primeira coisa que tem que fazer. Pela nossa conversa, até pelo que nós conversamos antes desse episódio, né, do Pod Bens, regularizar a propriedade imobiliária via uso capião é necessário especialmente para que a gente consiga resguardar a segurança jurídica, né? Então, qual é o tamanho, por exemplo, da insegurança que uma família carrega quando o único título que ela tem é aquele contratinho de gaveta, o famoso, né? Até a gente precisa esclarecer o que é que se prevê como justo título no Código Civil, né? Porque a gente tem esses dois lados. Tem uma parte que fala do 1201, outra do 1242, que fala do sentido mais restrito, né? Do papel em si. Então, qual é essa insegurança jurídica que quem tem um contratinho de gaveta acha que é dono do imóvel ainda carrega? A insegurança jurídica, ela é enorme e é brutal para aquela família cujo único documento que possui é um documento particular. Ela realmente é uma séria candidata à regularização imobiliária via uso capião, judicial ou extrajudicial, e para que possa, de fato, trazer a segurança necessária para o seu patrimônio, para a sua família, ela precisa regularizar esse imóvel para que tenha a matrícula do imóvel em seu nome. Se o sujeito tem qualquer documento que não seja a matrícula do imóvel em seu nome, ele é um sério candidato a um procedimento de regularização imobiliária. Logo, a uso capião ela pode entrar nesse checklist aí de possibilidades de regularização. Um sujeito que tenha
um documento particular, o nome já nos remete a uma insegurança, ele é um documento particular. Ele não é um documento público, ele não tem essa segurança para terceiros. Eu tenho muitos casos da qual precisamos fazer a defesa de clientes que chegam no escritório dizendo: eu recebi uma carta, uma notificação, porque o antigo proprietário tem uma dívida enorme, está devendo, estão querendo penhorar aquele imóvel. O que acontece? A pessoa tem a matrícula do imóvel, mas não está no nome dela. Por quê? Porque ela não quis gastar para fazer a transmissão da propriedade para si. Ela acredita que o reconhecimento da assinatura dela num documento particular dentro do cartório garante a segurança jurídica, o que é um equívoco tremendo. Verdade. Ela acha que ter a escritura do imóvel, a escritura é o documento último e final para a garantia jurídica, e não é. A população brasileira, desde que foi colonizada, vem com uma grande deficiência cultural relacionada aos registros das propriedades. Logo, se criou uma cultura equivocada, onde diz que eu tenho um documento que eu fui no cartório e reconheci a minha assinatura. O cidadão não entende, muitas vezes, que aquele reconhecimento é só sobre a assinatura dele, não sobre o conteúdo daquele imóvel ali. A gente até fala, né, quando você entra na faculdade de Direito, todo mundo já acha que você é advogado, né? A gente agora, portinha da OAB, né, Jaque? A gente recebe várias consultas e eu vejo todo dia isso acontecer, né? A pessoa vem, não, mas eu tenho aqui o contrato, eu tenho aqui, eu fui lá no cartório, tá aqui, ó, o carimbinho do cartório, e você vê que é só assinatura com firma reconhecida, então realmente falta muito conhecimento. Mas aí, nesse aspecto, eu penso que a gente tem um campo muito fértil para o nosso trabalho, né? Inclusive, voltando aí até a questão anterior, quantos domicílios urbanos precisam de regularização, né? Então, cabe a nós também encontrar o caminho para a gente atuar nesse ramo do direito. Exatamente. Diga-se aqui, os procedimentos, eu estou falando assim, o procedimento de uso capião é a UTI dos processos regularizatórios. É a UTI. Não tem mais solução alguma para ele. Ele vai se socorrer da uso capião. Ela não é a única, ela é a última, mas ela não é a única. Você vai tentar resolver várias questões de várias formas de regularização. E digo que o Brasil carrega, com toda a certeza desses números que você apresentou, um número inimaginável de imóveis que podem ser regularizados por outras formas de regularização que não a uso capião judicial ou extrajudicial. A adjudicação compulsória, a retificação diária, a retificação documental, entendeu? Ou seja, tem muitas pessoas que realmente elas têm essa carência, mas a falta de informação as limita até na atuação. Sim. Bom, doutora, a gente tem assunto aqui para falar por mais de 2 ou 3 horas, né? Dá para fazer muito papo. Mas, bom, como o nosso tempo hoje vai se esgotando, eu vou fazer uma última pergunta aqui, um pouco mais divertida, um pouco mais lúdica aí, tá? Tá. Eu não sei se você é tão noveleira quanto eu sou bastante noveleiro desde quando eu era criança, né? E agora, com esse remake da novela Pantanal, que eu já assisti várias vezes, eu vou te contar. Agora adulto, né, profissional, direito, né? O olhar vai ficando viciado, não tem jeito, né? E é interessante como parte do enredo dessa novela aí, Pantanal, dos personagens principais, ele se desenrola justamente no entorno de um conflito de propriedade, né? Para quem não sabe, ali, o Tenório, o personagem hoje do Murilo Benício, ele é um grileiro que, depois de uma certa idade, ele se esconde, né, dos seus algozes perseguidores, porque lá no início da novela, ele era um tipo de caçador de jacu, né, e esse apelido remetia ali a quem procurava pessoas com pouco conhecimento, né, e para elas vendia títulos falsos de propriedade, né. E aí, isso na novela, as ações dele, né, acabam refletindo na morte do verdadeiro dono de umas terras, na morte do pai da Juma, lá, uma das personagens principais da novela, da própria mãe, enquanto ele e os seus herdeiros se tornaram milionários por conta dessa prática, né. Nesse contexto aí da novela, o autor criou várias situações e a novela tem capítulo para não acabar mais, né.
Nesse sentido aí, com mais ou menos drama, você acredita, pela sua experiência, que a vida imita a arte, né? O que é que nós, advogados, profissionais de direito, podemos fazer hoje para construir uma sociedade um pouco mais justa, que diminua cada vez mais as chances de prosperidade desse tipo de pessoa, né, das pessoas desonestas, e acabem resguardando mesmo a propriedade, a sua função social, como os direitos fundamentais que a Constituição promete, né? Lá no inciso 22, 23 do artigo 5º. O que você acha que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel? Bom, nós precisamos de disseminar a cultura da regularização imobiliária no Brasil, apresentando as alternativas sempre que podemos, junto àqueles lugares comuns de representatividade importante para as pessoas envolvidas no processo. Cresci, OAB, faculdades, momentos de debate, esse canal que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo que a gente está fazendo, promover com o município, com o Estado, conversas e bate-papos. Ontem eu conversava ainda com a oficial, a registradora, doutora Renata da Bahia, e nós falávamos exatamente sobre isso, a gente falava sobre isso. Nós temos no nosso Brasil essa imensidão de terras carentes de regularização, nós temos um déficit de pessoas também capacitadas para poder executar esses procedimentos regularizatórios. Nós temos um município que fecha os olhos simplesmente diante de situações que estão consolidadas e que precisam ter a sua chancela para poder funcionar, que vai vir na mão da REURB, que é uma das ferramentas, inclusive, que falávamos ontem, aonde a função social da propriedade, ela está em primeiríssimo lugar. Porque nós temos nesse meio que você está comentando, um monte de proprietários que têm áreas de terra, que ficam, além de não executar a função social da propriedade, fazem com que esse efeito não se concretize no tempo. As suas ações, a forma como gerem as suas propriedades também cria esse déficit, entende? Então, assim, o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender que a função social da propriedade ela tem que ser exercida plenamente, função social e função econômica, assim como alguém, quando vai propor uma ação de uso capião, ela precisa trazer lá no bojo da ação esses dois elementos. Logo, nós precisamos entender que alguns canais de solução que vão desafogar esses gargalos da regularização passam pela uso capião, passa pela REURB, passa pela atuação do município, passa pela atuação do Estado, pelas mãos do advogado, pelas mãos do agrimensor, do topógrafo, para fazer um esforço conjunto de mostrar qual é a necessidade daquele lugar. E o que nós, como cidadãos e como profissionais, podemos fazer para fazer a inversão desse jogo, entendeu? Só que o debate, a conversa, trazer o problema e a solução para isso é o mais importante, debater soluções. Debater o problema é algo que é chover no molhado. Os problemas estão aí. Nós temos que debater soluções. E o município, ele é uma das portas de entrada, e todos esses órgãos que representam esses profissionais, como o OAB, o CRESSE, os institutos dos arquitetos, dos engenheiros no Brasil, fazem uma grande possibilidade de dar uma grande pressão para essa desigualdade diminuir. Sim. Doutora Viviane, eu vou aproveitar e perguntar uma coisa para a senhora. Pergunta. Aqui, nós estamos aqui em ano eleitoral, e o que eu vejo muito, se a gente acompanhar, não é sobre política, tá? É mais sobre a questão das invasões e que o poder público acaba não tomando uma certa atitude de remover essas pessoas por ser ano eleitoral e por não querer se indispor com uma certa parte da sociedade. A prefeitura, quando resolve tornar essas invasões... como é que fala? Não são comunidades habitáveis, são ceder esse espaço, através pelo uso capião, pela REURB ou não? Sempre.
se nós estamos falando de núcleos urbanos consolidados, pessoas que estão ocupando aquele imóvel há muitos anos, onde já há uma consolidação, são pessoas que têm energia, que têm água, muitas vezes ela tem até uma estrutura. Eu estou falando de gente que até tem estrutura. O município tem que arregaçar as mangas e ir para cima. O advogado pode, sim, fazer o levantamento, buscar um procedimento de reúne ali e fazer essa solução via município, com termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público e tudo mais. Isso. Só que em lugares onde não tem infraestrutura, o advogado pode bater lá e pode fazer o levantamento e buscar um plano de regularização via REURB para eles, com toda certeza, mas ele tem que dar as mãos para o município. O município tem que tomar conhecimento e tomar postura para trazer para essas pessoas aquelas necessidades que elas têm ali, naquele lugar, porque já formaram suas famílias, trabalham ao redor daquele lugar, as crianças estão perto daquela... Então, assim, tem toda uma situação, quer criar um bairro novo, então cria um bairro novo com toda uma infraestrutura e leva essas pessoas para o bairro novo, ou torna viável e habitável, com toda a infraestrutura que necessita, naquele lugar onde eles estão. Entendi. Não esquece de passar o endereço do seu canal do Spotify, aqui, hein, doutor? Direito Imobiliário em Debate, é o meu canal lá no Spotify, Direito em Imóveis lá no Instagram, e claro, estou super à disposição no WhatsApp, inbox, onde vocês quiserem me chamar, estou super à disposição para voltar a conversar sobre esse tema tão legal. Muito obrigada, doutora Viviane. Com você, Doutora Viviane, agradeço mais uma vez aí pelo seu espaço, pelo seu tempo, por ter topado participar desse podcast aqui conosco, né? O PodBens vai seguir vivo. Eu espero que na próxima vez que a gente conversar, a gente resolva fazer um bate-papo aí de pelo menos uns 60 minutos, porque tem muita pergunta que a gente guardou no bolso, não colocou aqui hoje. Total. Muita. Você falava e eu... Estou super à disposição, vocês sabem disso, podem me chamar, eu fico feliz demais de poder participar e desejo aos futuros, né, doutores interessados aí, sucesso e estou à disposição. Obrigado, doutora. E esse foi o nosso episódio do PodBens de hoje, em que conversamos a respeito de uso capião judicial e extrajudicial e sobre a função social da propriedade, com a advogada doutora Viviane Guimarães, dona do canal Direito em Imóveis e especialista em regularização imobiliária. Até o próximo episódio.